E hoje o que nós estamos cantando e nós estamos ouvindo é um desafio, como foi semana passada. Romanos 12, versículo 1 e 2, que nós lemos e fomos desafiados por essa palavra, que nós somos, a nossa vida é um culto. E que não existe culto sem oferta. E que a oferta somos nós. E essa frase ficou ecoando na minha cabeça essa semana. Até que um colega, dos pastores aqui da cidade, mandou um WhatsApp dizendo que ele tinha uma reunião de urgência com os grupos. Ele faz parte de um grupo chamado NERI, Núcleo de Estudos Religiosos Intercultural, e que eles estariam tendo uma reunião e que ele não queria ir sozinho, porque nessa reunião ia tratar sobre a polêmica que a cidade está vivendo a respeito da moção que a Câmara dos Vereadores fez contra um evento que vai acontecer na Escola Estadual Elza Pacheco. Naquele momento, eu me lembrei da frase de John Wesley: o que uma geração tolerar, a outra abraçará. E aí eu sabia que naquele momento, indo naquela reunião, não tinha ideia do que eu ia fazer lá, nem do que aconteceria naquela reunião. Eu sabia que eu estava exatamente fazendo o sermão na prática. E a partir dali, eu comecei então a perceber o quanto é difícil viver o binômio verdade e amor. Eu não sei se você lembra, mas semana passada eu lhe adverti que, como crente em Cristo Jesus, se você não estiver incomodado com a situação, se você está aceitando tranquilamente essa situação toda que estamos vivendo no Brasil, corrupção, todo esse discurso extremista que nós estamos vivendo, do gênero, e todas essas questões nós estamos vivendo. Se você não está incomodado com isso, eu te adverti a repensar o teu cristianismo. Mas também o adverti que se você no meio disso não sente nenhum amor, nenhuma compaixão, nenhuma misericórdia por este momento e pelas pessoas que estão envolvidas, você tem que rever o seu cristianismo. E a tensão é exatamente essa. Porque a partir da quarta-feira que eu fui àquela reunião, e aquela reunião era de todos os movimentos, movimento LGBT, movimento feminista, o movimento da diversidade religiosa, todas as questões que você poderia imaginar, estava lá, na quarta-feira à tarde, lá na FURB. E quando eu entrei naquela sala, eu sabia que eu e o meu colega pastores eram os únicos que destoavam daquela conversa. Porque o nosso discurso não tinha nada a ver com o discurso dele, mas a pauta que eles colocavam, algumas coisas eram as minhas demandas pessoais. Então ouvi tudo o que aconteceu, depois saí, fui dar um abraço em cada um que eu pude conhecer. E na quinta-feira, à tarde, estávamos nós lá na Câmara dos Vereadores. Todo esse grupo de um lado da Câmara e um grupo de evangélicos e pessoas da sociedade de um lado. E eu casualmente sentei no meio. E alguns creem nessa questão profética, mas eu acredito que eu estava no lugar certo, porque eu não aplaudi nenhuma das considerações. Porque nesse momento nós não tivemos vitória nenhuma. Esse é o meu pensamento. Porque nós estamos exatamente
fragmentando a sociedade cada vez mais e polarizando a sociedade do nós contra eles. Meu irmão, procura na Bíblia quem é o seu inimigo. Ele é o nosso inimigo. A nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, então não é contra seres humanos. Então, quando nós polarizamos e odiamos pessoas, nós estamos em pecado diante do texto que nós vimos aqui. Porque o texto vai me dizer de uma incomodação com o pecado, mas não contrário a pessoas. E a intolerância faz parte do processo de um fundamentalismo que Cristo nunca ensinou. Vamos lembrar a Bíblia. Pega o caso de uma mulher adúltera que foi levada a Jesus. Qual era a verdade? A verdade nessa situação. A verdade é o pecado. Havia pecado ali. Mas qual foi a postura de Jesus para com essa mulher? Cadê os que te acusavam? Não tem mais ninguém, Senhor. Nem eu. Vamos lá, gente. Nem eu te condeno. Vá e não peques mais. A Bíblia vai rechear de situações onde Jesus vai estar exatamente com as piores pessoas da época que ele estava, porque a função dele era exatamente levar a graça de Deus a essas pessoas. Jesus era mal visto para os doutores da lei, porque ele tocava em leproso. Quem toca em leproso, para a religião da época, ficava leproso. Mas Jesus vai e toca, porque ele ele é a verdade, e ele sabe que não é o que ele toca que o contamina, mas é o que ele toca que sai abençoado. E onde o cristão deve fazer culto, é onde o diabo acha que tomou a posse, que fez daquele lugar o seu altar. E é por isso que é difícil ser sacrifício vivo. Estou dizendo tudo isso só para dizer a você, meu irmão, que se você não orar pelo momento que nós estamos vivendo pela nossa cidade, na nossa cidade, nós vamos estar cumprindo o que o marxismo crê plenamente, que é uma luta de classes. Só que no nosso tempo não precisa mais luta de classes. Sabe por que não funciona a luta de classe no nosso tempo? Do proletariado e dos patrões? Porque o patrão está pagando bem o seu funcionário, ou o funcionário está satisfeito com o seu salário, ele não vai fazer luta de classe, porque ele tem o dinheiro para pagar as contas, ele tem o dinheiro para ter os seus bens. O capitalismo não funciona. Então, qual é a estratégia? Colocar no campo moral. E aí, nessa hora, que nós, como cristãos, precisamos ter sabedoria do Espírito Santo de Deus, para não entrar no jogo do diabo, do nós contra eles. Não existe eles, porque não existe nós. Porque essa vitória de alguém é derrota de todos. E é por isso que eu digo a você, eu não tenho resposta, mas essa semana eu estou mais convicto ainda de que se o teu coração não estiver tensionado entre amor e verdade, você precisa rever o seu cristianismo. Nós não vamos tolerar o pecado, mas nós não vamos odiar pessoas. Então, o meu desafio a você é: há uma causa que nós vamos lutar. A causa é a família. E todas as vezes que for falado e mencionado a ideia de uma ideologia de gênero, lutaremos. Mas todas as vezes que a pauta for diversidade de gênero, respeitaremos. Porque a ideologia de gênero é quando eles querem dizer para você que o seu filho não tem sexo.
Agora, diversidade de gênero, eles estão dizendo que se seu filho lá decidir ser homossexual, você precisa respeitá-lo. E sobre essa pauta, eu concordo. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo num tempo onde vamos encontrar pessoas que lutam com a sua sexualidade. E o maior erro da igreja até hoje foi porque discriminou essas pessoas, não as amando e repeliu a elas de tal maneira como se elas fossem endemoniadas e colocaram elas para fora do reino de Deus. Não estou dizendo para ser membro de igreja, não estou dizendo que a gente tem que aceitar, não é nada disso, é a tensão entre a verdade e o amor. Você está entendendo? A nossa crise, queridos. E aí é que está. Eu não tenho resposta, eu só tenho uma crise para você, foi o que eu disse na outra semana passada, e vou continuar repetindo. E no meio dessa discussão acalorada que estava na Câmara, eu me encontro com o Pepe. Pepe é do movimento do NERI, que é esse núcleo de estudos religiosos. E ele olha para mim, eu olho para ele, e no meu coração há uma dor, e eu vi essa dor no coração dele. E Pepe estava trajado, com as suas roupas de pai de santo, e eu não estava trajado de terno, de pastor, estava a paisana, estava civil. Eu olhei para o Pepe e abracei o Pepe no meio daquela discussão, repórter pedindo opinião de um tal, e nós nos abraçamos ali, eu olhei para ele e disse assim, Pepe, você e eu não vamos crer nas mesmas coisas. Somos contrários em algumas coisas. Você vai ensinar lá na sua casa coisas diferentes do que eu ensino na minha igreja. Mas eu quero que todas as vezes que alguém encontrar a gente na rua, nós nos abracemos e nos respeitemos porque somos pessoas criadas por Deus. E ali a gente se abraçou. Queridos, é um sacrifício. Por isso que a gente tem que viver esse evangelho da prática. Esse negócio de domingo é lindo, isso aqui é para alimentar, mas é lá no dia a dia. É lá que você vai viver o evangelho de Cristo, é lá que a sua vida é culto, e é lá que o culto tem oferta, e é lá que a oferta é você. É lá. O resto, queridos, é religiosidade, o resto é coisa que não leva a nada, é tempo perdido. Você podia estar assistindo Fantástico. Não, Fantástico não, assiste outro. A Record. Você podia estar fazendo qualquer coisa, mas se isso não trouxer algo de mudança no seu dia a dia, de que você transforme e se renove pela renovação da sua mente em Cristo Jesus, é perda de tempo. Por isso o desafio que nós estamos vivendo agora é, eu preciso que você ore por nós. Porque amanhã às 11 horas eu tenho uma reunião muito importante, onde o Senhor nos colocou alguns pastores, alguns, 2, eu e mais um, para conversarmos com o nosso presidente da Câmara, para que ele não crie, para que os nossos vereadores não criem um impasse tão grande, mas que tenham lá a sua conversa com a diretora, que essas palestras aconteçam sob a ótica da lei, e se houver alguma coisa de ideologia de gênero, que haja sim uma postura, mas se não houver, se houver sobre diversidade, é um direito que as pessoas têm de se expressar. E lembrando de um cara que a gente não admira, mas que falou uma frase interessante, Voltaire, ele diz assim, eu posso não crer em nada do que você disse, mas eu vou morrer para te dar o direito de dizer todas elas. Cristianismo, queridos, é quando a gente sabe ouvir, mesmo as coisas que nós não concordamos, e continuar amando as pessoas, de tal forma que elas nos dê liberdade também de dizer o que pensamos. Fora isso, queridos, é ditadura religiosa, e disso nós não precisamos. Nós já sabemos como eles vivem e como eles andam. O movimento
Alguns movimentos não têm ética, mas nós temos. E se eu meço por eles, quem eu sou? Igual a eles. Então, queridos, isso não é política, isso aqui é cristianismo. E essa semana me vi várias vezes tendo que renovar a minha mente. Onde eu olhava os meus pares e não concordava com eles. E olhava os outros e dizia, ele tem razão. Essa é a tensão do amor e da verdade que a gente vai ter que viver para sempre. Até Jesus voltar, e aí o reino será dele completamente, e aí a gente vai viver eternamente servindo a ele. Mas o texto de Romanos 12, versículo 1 e 2, que fala sobre o culto e uma renovação da mente, nos leva para o versículo 3 ao 8, onde ele mostra como a gente deve viver, então, essa renovação da mente e que prática de culto a gente deve ter junto com os nossos queridos irmãos. Versículo 3 diz o seguinte: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. E se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. E se o seu dom é servir, sirva-o. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. E se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar. Pai, tudo isso que falamos aqui é porque o nosso desejo é te adorar na nossa vida. E se tem algo que o Senhor não abre mão, é de pessoas. Sejam elas quem forem e onde estiverem, e que estado espiritual estejam, o Senhor continua crendo nas pessoas. Pai, não desista da tua igreja. Pai, continua usando a tua igreja. Tem misericórdia de nós. E nos ensina amor e verdade na prática. Para que a gente possa, Deus, tolerar pessoas, mas abominar o pecado. Pai, nos dá esse binômio que a gente não consegue entender, só pela ação do teu Espírito. E que essa palavra, Deus, de hoje, esses versículos, caiam no nosso coração e façam diferença na nossa vida. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Muito bem, 4 verdades a respeito desse texto. Primeira verdade é que há uma fonte de dons. E a fonte de dons é Deus e a sua graça. E talvez você deve estar pensando o que é dom. Dom é exatamente aquilo que nós recebemos graciosamente de Deus, sem nenhum mérito. É algo que a gente tem um prazer em fazer para Deus e para as pessoas, mas aquilo não nos pesa, não é nos angustiante, não é complicado, e nós sentimos úteis fazendo aquilo. É um jeito que Deus deu para cada um fazer parte do corpo e se sentir útil e se sentir bem. A coisa mais gostosa do mundo é quando você encontra alguém exercendo o seu dom e você é beneficiário desse dom e dessa bênção. Sabe aquele dia que você está super triste e você encontra alguém que tem uma característica de consolação? E essa pessoa te dá um abraço que você sente que o próprio Deus está abraçando você. Quem já teve essa experiência? Aí, ó. Isso é dom. Que mexe com você. A fonte destes dons é Deus. Não é porque ele é bonzinho, queridinho, não, às vezes ele é mauzinho. Mas ele gosta e tem o prazer em consolar. Isso é dom.
algo que a gente faz porque Deus nos capacitou para o benefício de pessoas, porque isso glorifica a Deus, porque tudo que faz bem para pessoas agrada a Deus. Segunda coisa, o propósito dos dons. O dom foi dado não para você mostrar que tem dom. O dom foi dado para você abençoar a vida de pessoas. O dom é uma capacitação para você chegar em alguém e fazer algo que alguém precisa, no poder do Espírito Santo, que não seria o seu poder, de um jeito que você não conseguiria fazer com a sua própria força, mas Deus faz através de você. E isso edifica, constrói, abençoa alguém e faz com que Deus esteja alegre, porque quando alguém é edificado e construído um valor bom em alguém, Deus se alegra com isso. Terceiro, é que não existe só um tipo de dom. Existem vários dons. Inclusive, essa lista que eu li é uma das 4 listas que no Novo Testamento existem de dons e que nenhum teólogo sério diz que são só essas que existem. Porque isso não é uma doutrina, isso é apenas uma lista que vai falando e mostrando os dons de cada um. Mas existem muitos outros. E dons que a gente hoje estaria dizendo, na lista lá não teria, mas que agora teria. Capacidades dadas por Deus que hoje nós podemos ver claramente na vida de alguém. Então, existem uma variedade de dons. E por último, em quarto lugar, a praticidade desses dons. O fato é que esses dons são muito práticos. É algo para chegar e abençoar a vida de alguém. Tem que ter um propósito, mas tem que ter uma praticidade. Isso tem que acontecer na vida de alguém. Isso tem que gerar alguma coisa boa na vida de alguém. Então, tem uma fonte que é Deus, o propósito que é edificar, a variedade, porque são muitos, e uma prática. Isso tem que ser praticado e tem que ser vivido, porque senão, dom que é guardado para si é como maná que azeda e não alimenta. É como comida que estraga na geladeira. É como dinheiro que perde a validade. Não sei, vocês lembram do tempo da inflação? Na minha terra, um senhor morreu e aí descobriram que no colchão tinha um monte de dinheiro. Mas tudo é dinheiro que já tinha perdido o seu valor. Isso é dom enterrado, que não abençoa ninguém. Então, o resumo é que se a gente quiser prestar um culto coerente a Deus, a gente precisa colocar em prática os dons que Deus nos deu. Mas para a gente colocar esses dons que Deus nos deu, a gente precisa renovar a nossa mente. A gente precisa mudar o jeito de pensar. Porque senão, às vezes, nós até poderemos ter dons, mas eles não serão para a edificação das pessoas. Eles não produzirão o que Deus planejou para eles produzirem, e eles vão ficar com a gente. E quando fica com a gente, destrói a gente. Porque a gente não se sente útil. Por isso, uma mente renovada aqui, que o versículo 2 vai dizer, mas renoveis a vossa mente. Essa renovação da mente é uma renovação do Espírito Santo de Deus. Deus, porque Ele nos justificou, Romanos de 1 a 3, porque Ele nos justificou, Romanos 4 e 5, e porque Ele nos santificou, Romanos 6 a 8, e nos separou como seu Israel divino, Romanos 9 a 11, Ele então tem o poder do seu Espírito de ir renovando a nossa mente para que a gente tenha algumas posturas. E as consequências dessa mente renovada pelo Espírito, Paulo vai descrever aqui. A primeira consequência de alguém que está com a mente renovada pelo Espírito Santo de Deus, e não a mente conforme o mundo ou conforme a si mesmo, é que essa pessoa tem um conceito equilibrado de si mesmo. Olha o versículo 3. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tem de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Para a gente entender o que Paulo estava dizendo a respeito do conceito equilibrado, a gente tem que entender 2 expressões que ele usa aqui. Primeiro, pela graça que me foi dada, e a segunda expressão, a medida da fé que Deus lhe concedeu.
a graça que me foi dada, que Paulo está dizendo que ele recebeu, muitos dos comentadores desse texto vai dizer que é exatamente a missão que ele recebeu do apóstolo, de ser enviado de Deus. Então ele foi, naquele dia, em Atos 9, ele foi ao mesmo tempo chamado das trevas e enviado para as trevas. Ao mesmo tempo que ele foi chamado das trevas para poder ser resgatado do inferno, resgatado do seu jeito de ser, ali foi a conversão de Paulo. Naquele momento, o próprio Cristo falou: agora você volta, porque com a mente renovada, porque transformado, porque com o meu espírito, você vai para lá. Então, a primeira concepção que a gente tem é que não é mérito de Paulo, não é porque ele era muito bom, maravilhoso, mas é porque Deus o escolheu graciosamente e a graça dele foi de salvá-lo e de enviá-lo. Então, ele era o apóstolo, o enviado para fazer a vontade de Deus. Isso foi graça de Deus. Veja, ele não está aqui negando nenhum momento quem ele era. E algum conceito das pessoas é que humildade é não aceitar o que você é. Não. Ariovaldo Ramos diz que humildade não é a negação de uma virtude que você tem, e sim o reconhecimento que essa virtude foi dada por Deus. Quando ele estava conversando com esses homens aqui, mandando essa carta para os crentes de Roma, talvez alguns iam dizer assim: Paulo sim é um bambambam, porque ele é o apóstolo. E olha como é que ele se converteu. Deus o derrubou do cavalo. Eu nunca caí do cavalo. Então eu não tenho dom como Paulo tem. E outros devem dizer: sim, eu também tenho ministérios parecidos com o Paulo. Então eu tenho uma virtude como Paulo tem. Então eu e Paulo devemos ter algum tipo de proximidade de Deus. O irmão que cuida das coisas da mesa lá, que limpa a mesa, ele não deve ter um lugar de proeminência com Deus, mas eu sim, porque eu sou profeta, ou eu sou apóstolo como Paulo. Olha, eu tenho um cargo que Paulo tem, e Paulo já está querendo quebrar todos esses conceitos, dizendo: olha, esquece isso, a mente renovada que a gente tem leva a ter um conceito bem equilibrado de nós mesmos. Sabe quem nós somos? Nós somos o pó da terra, mas que Deus soprou o seu espírito e fez alma vivente. E sabe quem nós somos? Nós somos aqueles que ele escolheu, não pelo nosso mérito, mas escolheu pela graça dele. E é por isso que ninguém deve pensar que é melhor que ninguém. Ninguém deve colocar-se em posição de destaque dizendo que sou mais ou sou menos que alguém. Ninguém pode se sentir supervalorizado e nem desvalorizado no reino de Deus. Na igreja de Cristo, não se permite que haja uma supervalorização de pessoas ou desvalorização de pessoas. Todos nós precisamos ter um conceito equilibrado a respeito de nós mesmos. Eu sempre digo: eu sou um pecador, mas eu sou um pecador perdoado. Porque quando eu olho para mim, eu sei que eu sou pecador. Então eu não espero de mim grandes coisas. Mas quando eu sei a graça que Cristo teve em mim e para mim, eu me sinto então alguém de valor. Porque é Ele que me valoriza. É Ele que me faz ter sentido. Por isso, Paulo vai descrever que esse é o primeiro passo de uma mente que está sendo renovada, que não tem orgulho de si, que não se acha mais do que ninguém, porque a medida da fé que lhe concedeu é a ideia de um poder espiritual que Deus deu para nós. E a alguns Deus deu algum tipo de ação mais poderosa que os outros, aparentemente. Só que isso não faz com que eu seja melhor que você. E eu me lembro quando eu tinha 18, 19 anos, que tive a minha real conversão ao lado de Cristo, onde realmente eu tive experiências marcantes com Deus e comecei a viver o meu desejo de servir ao Senhor.
Eu me lembro de uma senhora que orava pelas pessoas. Gente, era demais. A mulher orava e a coisa acontecia mesmo. E eu me lembro que eu falava assim, Deus, se for para me dar um dom, dá um desse aí, porque esse é muito bom. E quando eu fui crescendo, eu fui percebendo, crescendo no conhecimento da graça de Deus, eu percebi que a medida da fé que lhe foi concedida foi para outra coisa. Foi para outro ministério, foi para outro dom, foi para outra situação que o corpo de Cristo precisava. E que nós, às vezes, olhamos para aqueles que nós achamos os melhores dons e que achamos os melhores ministérios e nos inspiramos neles e não conseguimos olhar que Deus nos chamou para algo específico e abençoador para construir o reino de Deus. Por isso, essa mente renovada precisa ter um entendimento claro, equilibrado de si. Quem você é no corpo de Cristo? Qual é o seu espaço no corpo de Cristo? Qual é a sua importância no corpo de Cristo? Mediante a fé que Deus lhe concedeu. Ninguém é mais que ninguém e nem menos que ninguém. Olha o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, versículo 9 e 10. Pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi em vão, antes trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Não tem problema de você ver que Deus usa você numa área. Não tem problema de você perceber que é um bom profissional, talvez, numa área. E dizer, graças a Deus, eu sou um bom profissional. Eu sei que faço bem. Mas reconheça que foi Deus quem deu essa capacitação para você. E dê glórias a Deus por ele. Por isso. Essa é a diferença. Humilde é esse que reconhece que a virtude vem de Deus. Segundo ponto, essa mente renovada leva a uma valorização do corpo. Então, quem está com a mente renovada em Cristo Jesus, valoriza o corpo de Cristo. Versículo 4 e 5. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros, temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Primeira verdade aqui de uma mente renovada é que tem uma consciência de que nós somos o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça e nós somos este corpo de Cristo. Nós somos os pés, as mãos. A igreja de Cristo é o jeito como Deus se revela na terra, com que Cristo se revela na terra. E agora eu me assusto com isso. Porque se nós somos o jeito que Cristo se revela na terra, como as pessoas estão vendo Cristo? Primeiro, é que dentro da própria igreja nós precisamos crescer. Quando eu falo dentro da própria igreja, não estou falando dessa, estou falando da igreja de Cristo. Talvez eu esteja falando aqui, irmãos de outras igrejas, outras agências do reino. Mas eu queria dizer para você que o primeiro passo de alguém que está com a mente renovada em Cristo é que tem o conceito de unidade. E sabe o que é unidade? Unidade é um sentimento de que eu pertenço a um corpo, eu pertenço a um grupo, eu pertenço a uma família. E unidade é isso. Unidade é quando eu olho e digo, eu não sou mão, mas eu pertenço ao corpo. Eu não sou pé, mas eu pertenço ao corpo. Eu sou olho, e o olho pertence ao corpo. 1 Coríntios 12, 15. Eu pertenço ao corpo não porque eu sou parecido com você, exatamente porque eu sou diferente, mas eu e você estamos no mesmo corpo, porque nós somos diferentes, mas há algo que nos une. É o próprio Cristo que nos une.
eu e você pertencemos. Então, você e eu temos o mesmo valor. Você é irmão, eu sou irmão, e nós temos um pai. Essa palavra irmão perdeu o sentido. Nós chamávamos de irmãos com mais eficiência na nossa palavra. Hoje nós não chamamos mais de irmãos e nem temos ideia dessa ideia da palavra irmão. Irmão quer dizer o seguinte: somos filhos do mesmo pai. E por sermos filhos do mesmo pai, temos a mesma identidade de Cristo. O mesmo sangue que verteu por mim, verteu por você. Então, como é que eu posso ir contra você? Como é que eu posso ser contrário a você? Como é que eu posso odiar você? Como eu não quero ter comunhão com você? Não, nós temos que nos ligar nesse corpo e viver essa ligação, porque o corpo ligado, toda a seiva de Deus passa por ele. É por isso que Lisete pode ir lá naquele lugar que foi, mas a seiva de Cristo e do Espírito Santo a alimenta lá, porque ele está ligado a um corpo de Cristo. É por isso que você pode viver lá no teu trabalho, mas você sabe, tem um sentimento que você está ligado, que você está unido ao corpo de Cristo. Por isso é tão sério um desligamento de um irmão. Por isso é tão sério o desligamento do convívio do corpo de Cristo, porque você e eu somos esse corpo. Segunda implicação de uma mente renovada é que ela valoriza a mutualidade. Todos os membros formam um só corpo. E a mutualidade é exatamente esse sentimento de que eu não só pertenço, mas que eu preciso de você. 1 Coríntios 12, 21 diz assim: o olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. Não existe um membro desnecessário. Inclusive até sobrancelha. Até cabelo, vocês acham que é desnecessário? Fica careca para você ver. Apêndice, só foi feita para doer, inflamar? Pergunta para o médico para ver. Não existe nada no corpo que não precisa da mutualidade, ou seja, que não precisa do corpo, nós precisamos. E essa interdependência foi criada por Deus. Você não é uma ilha, você precisa estar ligado ao corpo e vivendo essa mutualidade do corpo. Nós não precisamos competir uns com os outros, a gente deve servir uns aos outros. E uma terceira coisa, a diversidade de dons. Os membros têm funções diferentes no corpo. Cada um tem um jeito diferente. Deus vai usar esse jeito diferente, graças a Deus, pela diversidade dos dons e pela diversidade das pessoas. Graças a Deus que ninguém é igual. Porque todos nós somos úteis ao corpo de Cristo. Estou lembrando aqui do caso da Manu, essa menininha que a célula do Claudino está apoiando e a igreja tem orado por ela. Pensa na diversidade de características, e aqui eu faço uma parte. O nosso conceito de dons é coisas que a gente... o conceito que a gente tem de dons é para ser usado dentro da igreja, para ser usado para os ministérios. Dons são características que Deus te dá para que você possa abençoar pessoas, onde elas estiverem, quando e como estiverem. Aí cai esse caso da Manu nessa célula, as pessoas começam a orar e começam a se colocar à disposição, gente servindo, dizendo o que eu posso fazer, o que eu posso ajudar. E aí, de repente, há uma necessidade do quê? A necessidade de alguém que Deus vai separar ao longo da história, que vai pegar e vai dizer assim, ó, você trabalhou na indústria têxtil um monte de tempo, você fez teu dinheiro lá, tá tudo tranquilo, beleza, mas agora eu vou tirar você dessa indústria, as coisas vão ficar um pouco diferentes, mas você vai se preparar numa faculdade de Direito, vai estudar essa faculdade,
e depois vai preparar-se melhor para você fazer uma petição tão poderosa que eu vou te dar orientação para que chegue lá e alcance o coração dos juízes e eles não tenham como dizer outra coisa, não se entregar a causa na sua mão. Queridos, é empobrecer que Deus não está usando dons e características e capacidades que Deus deu ao Gilmar para fazer isso. E quando olhar para ele, entenda claramente, humildemente, que ele sim foi capacitado por Deus, mas não vamos negar a virtude, mas vamos dizer, foi dada por Deus para abençoar pessoas. E aí a gente olha outros casos de situações aqui. A célula do Rafa e do Davi recebem lá um WhatsApp dizendo, tem um currículo, precisando de emprego. De repente esse currículo já estava em várias redes sociais. E gente já articulando. E Deus dá um emprego para Beatriz, por exemplo. A gente vai me dizer que isso não é a mutualidade, a diversidade do corpo agindo. Teve gente que dobrou o joelho e orou. Mas tem gente que passou um WhatsApp. Tem gente que falou assim, pô, eu conheço fulano de tal. Essa ação de Deus na diversidade do corpo é importante para a gente poder viver essa valorização do corpo. Nós precisamos mudar a nossa mente. Sabe por quê? Porque quando nós renovamos a nossa mente pelo Espírito, ela nos leva a fazer o culto coerente e lógico. Se alguém tem o dom de profetizar, use na proporção da sua fé. Se seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que faça sim. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. E se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Meu tempo não permite explicar esses dons. Eu queria dizer para você, onde você pode usar esses dons? Você pode usar na sua vida. Porque a sua vida é um culto e a oferta é você. E às vezes a gente está olhando e dizendo assim, eu não sou o pastor, portanto eu não sou o corpo. Eu não sou o presidente da igreja, então eu não faço parte do corpo. Eu não sou o tesoureiro, então eu não faço parte do corpo. Eu não sou o líder dos adolescentes, então eu não faço parte do corpo. E o Senhor está dizendo aqui que esquece cargo, esquece funções e se focalize em pessoas. E aí você vai começar a cumprir os seus dons. Sabe um lugar onde você pode exercer esses dons? Na célula. Se você já visitou uma célula nossa, você percebeu que é a oportunidade de você compartilhar uns com os outros a sua vida. Talvez você pode receber uma palavra de admoestação, que seria a profecia. Talvez você vai ser servido ou vai saber de necessidades que você possa servir, o segundo dom. Talvez você vai receber uma palavra de ensino, algo que faça você entender a palavra de Deus de maneira clara. Talvez você vai receber uma palavra de exortação, e exortação aqui não é chamada, não é bronca, exortação é ânimo. A palavra exortação é a mesma de Paracletos, que é o Consolador. Então, quando você recebe uma palavra de exortação, é porque alguém pega e fica do teu lado e te levanta para você conseguir a caminhar. Talvez você vai precisar de contribuição. Talvez você vai precisar de alguém que esteja liderando você. E talvez você vai precisar de agir com misericórdia ou que ajam com misericórdia com você. Sabe o que eu tenho experimentado? Isso tem acontecido ricamente no meio das células. Então eu queria desafiar você. O meu sonho é que a igreja esteja envolvida em pelo menos 4 princípios da vida da igreja. A grande celebração, que é esse culto no domingo, a gente está aqui juntos, adorando ao Senhor, ouvem a palavra em conjunto.
Que você esteja inserido numa célula para você poder experimentar isso no teu dia a dia. Que você esteja envolvido no ministério para você servir também com os seus dons. E que você seja treinado na escola bíblica para conhecer a palavra e colocá-la em prática. Esse é meu sonho. Não preciso de mais nada na vida de igreja. Não preciso de mais ministérios. Não preciso de envolvimento em ministérios de apoio. A vida da igreja é pessoas que crescem na palavra, pessoas que servem com seus dons, pessoas que se relacionam, oram e vivem um evangelho uns com os outros, e pessoas que celebram juntos na grande celebração. Para mim isso é igreja. E está resumido aqui. E é por isso que eu quero orar com você nessa noite. O culto que você precisa prestar deve ser um culto que passa por uma renovação da sua mente. De você perceber a sua identidade. Nem para mais, nem para menos. Segundo, você perceber que Deus te deu um dom. E não é o mesmo que o meu, não é o mesmo que da Cris, não é o mesmo da Isabel, não é o mesmo da Alexandra, é o seu. Mas que se você não executar esse dom, nós vamos sentir falta tremendamente, porque você é parte do corpo. Não adianta nada cabelo. Se cair no meu dedão do pé, algo pesado. Eu preciso de unha. Não adianta nada olhos verdes maravilhosos que alguém possa ter, se a perna não está funcionando. Você é útil, importante, valorizado por Deus. Não se esconda nem atrás do seu dom e não se omita de viver a igreja de Cristo. Não delegue para os outros aquilo que Deus te deu. Viva! E você vai sentir a alegria de fazer parte do corpo de Cristo. Como é bom quando você orou por alguém e alguém veio aqui na frente e disse assim: enquanto vocês estavam orando, Deus agiu. Você se sentiu na batalha junto com ela. É isso que Deus quer. Que a gente viva o valor do Evangelho de Cristo no dia a dia. Que a gente faça culto com a nossa vida. E que o domingo seja tempo de se alimentar para durante a semana adorar o Senhor. Deus, nessa noite nós queremos te agradecer pelo privilégio de sermos igreja, de sermos corpo de Cristo. Mas eu quero lhe pedir, Senhor, desperta o teu povo a ter uma mente renovada, a servir ao Senhor com alegria e não por peso. E que o Senhor mexa nos nossos corações, nos aviva e nos desperta. Desperta os nossos dons, os talentos. Desperta, Senhor, as capacitações, mas use-as para a honra e glória do Teu nome e use-as, ó Deus, na vida de outras pessoas. Que, ó Deus, outras pessoas experimentem do mover do Teu Espírito, derramando bênçãos na vida do próximo. Senhor, essa semana que seja culto lá, em todos os lugares que estivermos, Senhor. Que possamos levar o amor do Senhor à vida das pessoas. E que possamos servi-las com os dons que o Senhor nos deu. Nós repreendemos o espírito de angústia e de sofrimento, de não se sentir capaz. Ó Espírito Santo de Deus, renova essa mente agora. E enche ela do pertencimento que faz parte, que é amada, que é cuidada e que o Senhor quer usá-la poderosamente. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz hoje e sempre. Amém, amém, amém.